A primeira matéria se chama Amor Curador de Deus. E eu não poderia começar aqui, e hoje eu fiquei mesmo... Ouvi vários exemplos sobre isso. O primeiro tópico que a gente vai refletir hoje é sobre a palavra de Deus é um infalível remédio. Amém. Lá em Provérbios, você vai ter lá na sua folha, vai ter o primeiro versículo, Provérbios 4, 20 ao 22, que diz assim: Meu filho, escute o que eu digo a você, incline o ouvido às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem encontra e saúde para todo o seu corpo. Você vai ver que saúde está aí em negrito, porque essa palavra saúde no grego é marp, que quer dizer cura, sanidade, saúde, curativo, sadio e remédio. Amém. Essa palavra ela pode ser utilizada de uma forma figurativa ou de uma forma literal. Mas eu queria que a gente entendesse, a gente vai ter vários momentos aqui no Centro de Cura, mas a base de tudo isso aqui é que a gente vai instruir a palavra, porque nós cremos que nessa palavra há poder. Amém. Eu estava ouvindo uma ministração hoje, o Bispo Guto relatando que a sua esposa teve um pós-parto um tanto difícil. E a filha dele, na altura mais velha, mas era ainda nova, a esposa dele só leia esses versículos aqui para mim. Ela começou a ler. Uma criança que não tinha a maturidade que nós temos, não tinha o entendimento que nós temos, sabe? Cura começou a ser manifesta na vida dela. Amém. Só por ouvir aquelas palavras, sabe? E eu queria que a gente trouxesse essa consciência. Existe uma música que diz assim: quero fazer valer essa palavra em mim. E mais à frente na música ela vai dizer, para que através de mim outras pessoas sejam curadas. Amém. Rapaz, é forte demais essa palavra. E ele começou a ministrar e eu recebi lá em casa. Eu estava até um pouco assim, meu Deus, estou tanta coisa, estou com a cabeça cheia, estou um pouco cansado. Talvez você também esteja um pouco cansado depois do dia de trabalho. Mas essa palavra provocou uma mudança em mim. Porque eu quero fazer valer essa palavra na minha vida. E sabe, eu quero te dizer mesmo, de forma profética, que chegou o tempo dessa palavra se fazer valer na sua vida. Amém. Se chegou o tempo dessa palavra ser manifesta na sua vida, amém, de forma visível. Amém. Não só para que a cura aconteça na sua vida, mas para que outros também sejam curados através da sua cura. Amém? Amém? O segundo ponto é que a gente precisa entender, é que Deus é bom e deseja curar você. Vamos lá em Romanos 8, 11, Romanos 8, do 10 ao 11, que diz assim: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. No 11, agora se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele e que habita em vocês. Sabe, quando a gente vai estudar o caráter de Deus, a gente vai entender que ele é provisão, que ele é Jeová Chamar, é Deus presente. Amém. Mas a gente também vai entender que ele é Jeová Rafá, aquele que cura toda dor. A gente vai olhar a Bíblia também vai nos ensinar alguns princípios. Ela vai dizer que não pode jorrar da mesma fonte água boa e água ruim. Está comigo? Amém. Muitas vezes a gente não consegue ver cura sendo manifesta porque a gente precisa desconstruir, porque muitas vezes as pessoas entendem que cura é um resultado, é uma disciplina de Deus para nós, mas nós precisamos entender de que se Deus é bom e se Ele é Rafá, ele não pode usar a doença como disciplina. Ele não pode usar a doença como instrumento, seja lá o que for. Muitas vezes a gente vai ver muitos argumentos de que Deus pode usar a doença nas nossas vidas através do livro de Jó. E a gente precisa entender, quando a gente olha para aquele livro, muitas vezes a gente olha de uma perspectiva errada. Por quê? Porque o livro de Jó ele vai falar, muita gente vai dizer assim, porque Deus permitiu ou aconteceu. E aí a gente não vai entrar aqui nesse ponto, onde existe a permissividade e a vontade de Deus. Nem tudo que eu quero é aquilo que eu faço. Só vou parar aqui. Mas é interessante que Jó, ele começa
a orar, a interceder pelos seus amigos. E aí, naquele momento, a palavra diz que Jó foi restituído tudo em dobro. O que eu quero trazer para nós? Por que é importante a gente entender isso? Sabe, Jó naquela aliança inferior, Jó não tinha a Bíblia como nós temos. Nós temos 100 e poucos versículos que vão dizer que é nele, por ele, com ele. O que a palavra pode fazer por nós? O que nós podemos falar através da autoridade de Deus, de Cristo Jesus na cruz? Ele não tinha. Ele vivia numa aliança inferior. Ele vivia num entendimento de graça inferior. Mas mesmo assim, ele conseguiu interceder. É interessante que a Bíblia vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela simplesmente ouviu falar de que ele curava. Mas nós temos uma palavra cheia e completa da manifestação do poder de Deus, descrevendo que a vontade de Deus é que nós sejamos curados, como nós lemos em Romanos 8, do 10 ao 11. O mesmo, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também dará vida ao corpo mortal. Eu deixei um exemplo em Salmos 103, do 2 ao 3, que diz assim: bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e cura as nossas doenças. Um exercício simples e prático daquilo que nós devemos fazer é pegar esse versículo e meditar na palavra. E meditar é trocar um pensamento pelo outro. Porque muitas vezes dentro de nós vem sempre aquela dúvida: será que Deus quer curar? Será que é da vontade de Deus curar? Mas sabe, quando essa palavra nos encontra, ela não pode nos deixar do mesmo jeito. Eu gosto muito do exemplo que foi dado aqui, de que ela é lâmpada para os nossos pés. Ela está iluminando os nossos caminhos, por onde a gente está passando. E muitas vezes, quando essa palavra fala sobre cura, e cura muitas vezes é entendido como um acessório, é como entendido como algo que pode ser, que era bom que fosse ensinado, mas cura é inerente à palavra. Cura é inerente à salvação. Se você fala sobre salvação, você fala sobre cura. Se você fala sobre Cristo, você tem que falar sobre cura. Amém. Não é opcional, não é legal. É um nice, é bom que tivesse. Não. É preciso falar sobre cura também. Então, quando nós começamos a meditar na palavra, a refletir e trocar esse pensamento, eu até gosto de dizer esse exemplo, você sabe muito bem. Levi tem 2 anos e meio, a Alice vai fazer 5, e a gente passou por aquele momento em que estava sempre doente. E, obviamente, o médico vai olhar para a gente e vai dizer assim: é normal, porque ela está criando imunidade, ele está na creche, ele leva a doença para casa, ela pega, depois passa para o outro, depois passa não sei o quê, e fica naquele... E a gente passou vários meses. Amados, pode até chegar. Mas quando eu olho para essa palavra e eu vejo que ele perdoa as nossas iniquidades e cura todas as nossas doenças, amém, eu preciso entender que isso pode ser normal para lá, mas tem que provocar uma indignação dentro de mim. Amém. E eu queria levar a régua mesmo nessa noite para nós e a gente entender que a gente crê que cura divina é para nós. Amém? Amém? Mas eu ouvi isso também e achei fantástico, que a vontade de Deus não é só cura divina para nossas vidas. A vontade de Deus é que nós andemos em saúde divina. Sabe o que é a diferença de uma coisa para outra? Eu nem me preocupar. Se vai vir doença, se é temporada de espirro, sei lá, de rinite, do que tiver. Se é pandemia, se não é, eu ando em saúde divina. Amém. Muito antes da doença se manifestar no meu corpo, eu sei que Ele é muito maior e Ele já se fez presente aqui. Amém? Amém? Então nós começamos a meditar nisso. Porque é bem verdade que a gente precisa que essa palavra seja arraigada no nosso coração. Lá em João 10,10 diz que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida plenamente. No contexto desse versículo, ele está falando sobre falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Que muitas vezes está lá no fundo do nosso coração. Mas será que não foi uma brecha? Mas será que Deus não quer me ensinar a crescer em fé? Será que é porque aqui eu estou aprendendo? É o meu lugar, é o meu deserto. Mas essas coisas vão roubar de nós aquilo que Deus plantou para nós.
Cura é para nós. Então, quando a gente vai ler esse Salmo 103, versículo 2 ao 3, a gente começa a repetir. A gente começa a repetir esse versículo. E esse versículo começa a entrar no nosso coração. E aí murmuração não vem na nossa boca, porque o versículo diz, bendiga ao Senhor. Pai, obrigado. Eu sei que eu estou sentindo alguma coisa aqui no meu corpo, mas obrigado pela cura. Amém. Eu tenho como é que eu ia dizer isso? Eu tenho algo que eu tenho almejado no Senhor. E vez ou outra, vem um pensamento para roubar aquilo que Deus tem. E eu começo assim, Pai, muito obrigado, porque essa bênção já chegou. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que já chegou na minha vida. E eu começo a trocar, muitas vezes, a murmuração que houve, agora eu troco por bendiga ao Senhor. E eu não deixo a minha alma reclamar, mas eu deixo o meu espírito reinar na minha alma. Amém. Amém? E não se esqueça de nenhuma dessas bênçãos. Se Ele é fiel conosco, se Ele foi fiel até agora conosco, se Ele plantou-nos, quantas bênçãos Deus já nos fez, quantas manifestações do seu poder já nos fez até agora. Então nós vamos continuar. Não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as nossas doenças. E a gente vai repetir. E essa convicção vai crescer em nós. Amém. Amém? Vamos ao terceiro ponto. A origem da doença como consequência do pecado em Gênesis. Nós precisamos entender, eu vou trazer aqui só três destaques sobre isso. A doença é uma das consequências físicas do pecado. Eu já dei esse exemplo e gosto sempre de citar ele, né? Na mitologia grega, a caixa de Pandora, onde não existia nenhum mal, quando ela abre a caixa, o mal entra. Sabe? Deus nos criou para sermos eternos. Por isso que a morte nos atormenta tanto. Porque nós não fomos criados para morrer. Nem as dores de parto foram criadas para a mulher. Então, o que é que nós entendemos? Que a doença é uma das consequências físicas do pecado, ou seja, lá em Marcos 2,5 tem aí o versículo, eu não vou ler tudo, mas tem assim, e vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, filho, os seus pecados estão perdoados. Aí se a gente pular lá para o 11, diz assim, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. No 12, ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Há uma relação direta. Muitas vezes as pessoas querem colocar como disciplina do Senhor a brecha que foi colocada. E eu estava vendo hoje alguns testemunhos sobre cura, não é? E até o Bispo Guto estava relatando isso, em que muitas vezes a cura não se manifestou. Mas ele diz assim, realmente, muitas vezes nós oramos por cura, mas poucas vezes nós perguntamos de como é que estava a vida daquela pessoa. Muitas vezes é um perdão que não é liberado, muitas vezes é algo que está dentro da pessoa e ela não externou. Amém? Pronto. Vamos seguindo. Lá em Romanos 6,23, só para fechar isso, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em que Jesus é o nosso Senhor. Causas naturais para a enfermidade, nós também podemos esquecer lá em... Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei. Mas tem em 1 Timóteo 4,8, diz assim, o exercício corporal é bom, porém o exercício espiritual é muito mais importante. Nós não podemos esquecer, Deus não está dizendo que o exercício espiritual é que você tem que focar e o natural é não faça nada não. Ele só está dizendo que é mais importante. Portanto, aquilo que a gente sabe, né? Aninha tem alergia a camarão. Acho que tu sabe, né? Ela tem alergia a camarão. Então, o que acontece? Ela tinha uma prática, não sei se ela já te contou isso, ela tinha uma prática de tomar um antialérgico e comer o camarão, que ela gosta muito. E ela ficava pronto. Mas um dia, uma pessoa chegou para ela e disse assim, Ana, não faz isso, porque eu já vi um caso de uma pessoa muito parecida com o seu, ela tomava o remédio e a glote fechou e teve que ir para o hospital. Informação chegou. O que ela fez? Não faço mais. Entendeu? A parte que cabe a ela agora cumpre. Entendeu? Do mesmo jeito é nós. A parte que nos cabe, nós devemos manter. Nós devemos seguir. Nós cremos em cura, nós cremos no poder do Senhor. Amém. Mas a gente também
precisa fazer a nossa parte. Tem a pregação do Cláudio Duarte que ele fala, né? Que fala, o diabo tá me colocando na enfermidade. Mas aí quando vai ver o irmão come a gordura da picanha, é Coca-Cola, o diabo tá ali sentado dizendo assim, olha, até que eu queria, mas dessa vez não foi culpa minha. Então a gente precisa fazer a nossa parte. E a gente precisa, como eu já falei em João 10:10, que o ladrão vem não apenas para matar, roubar e destruir. Por mais que esteja falando sobre falsas doutrinas, falsos ensinamentos, a gente precisa entender que esses ensinamentos vêm da parte do diabo, que é para roubar justamente aquilo que Deus colocou na nossa vida. Seja roubar a prosperidade que Deus deseja que nós avancemos, seja para roubar a nossa salvação, seja mesmo para roubar a cura que Deus conquistou na cruz. Amém? E quarto ponto, Jesus é o restaurador. Exato. Jesus é o restaurador e por causa dele a cura lhe pertence. Você já sabe, e nós vamos aqui repetir, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui ele está falando sobre o unigênito, um único filho. Naquele momento, Cristo era o único, é o mesmo DNA de Deus, a mesma genética de Deus, é a monogenética de Deus. Mas se a gente for para Colossenses 1,18, versículo abaixo, diz assim, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Mas aí, fica nessa parte aí dessa folha aí. Não vira não, ainda não. Quando a gente vê João 3,16, ele fala sobre o unigênito. Quando a gente vê sobre Colossenses 1,18, agora a gente já vê Cristo sendo falado como primogênito. Ou seja, um primogênito no sentido de molde. Que é, exato, o primeiro de muitos. Ou seja, que somos nós. E aí, se a gente voltar lá para cima na tua folha, que está aí em Romanos 8, 10, 11, faz tudo sentido. Naquele momento, Cristo era o único que partilhava do DNA de Deus. Em Colossenses 1,18, já não é o único, ele é o primeiro. Para quê? Para que esse mesmo poder que habitou em Cristo, que ressuscitou ele dos mortos, habite em nós. Amém. Agora, em mim e em você, habita esse poder de que até a morte venceu. A gente conhece bem esse versículo, essa frase que diz assim, tem jeito para tudo, menos para... Mas Jesus deu. Amém. Eu não sei qual é a tua enfermidade, mas eu posso te dizer uma coisa. Tem jeito para ela. Amém. Em Cristo Jesus tem. Amém. Essa palavra garante de que é a verdade. Amém. E agora eu vou permitir um pouco mais da intimidade. Você é advogada. Se está escrito, é lei. Se está escrito, é lei. Então a gente acessa isso. Amém? Se a gente vai ver também, eu não deixei aqui, mas nós vamos ver. Em Mateus 4:23, Jesus percorreu por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças no meio do povo. Lá em João 14, 12 ao 14, aí já está lá na folha de trás. Que diz assim, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, no 13, e farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Ou seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Sabe, muitas vezes a gente tem essa vergonha de pedir. E até como foi ministrado domingo aqui. Deus, eu só quero o meu carrinho, a minha casinha. Eu só quero, Pai, eu só quero não sofrer tanto. Mas a gente precisa criar essa ousadia dentro de nós. Pai, eu recebo essa cura. Amém. Eu declaro que isso é meu, Pai. Está prometido na palavra. E insistir. Sabe, como aquele que todo dia está lá. E não deixar para trás. Todos os dias, Pai, eu quero. Pai, é meu por direito. Você conquistou na cruz. Eu gosto de dizer esse exemplo. Nós sabemos que as coisas às vezes tem coisas que as coisas estão encarecendo.
E imagine que seu pai lhe deu uma casa, ou lhe deu um carro muito caro, e você simplesmente decidiu, não, olha, eu vou continuar morando aqui onde eu estou morando e não vou usar isso. Ou vou preferir andar a pé no frio, na chuva, e não vou usar esse carro. Como é que a gente se sentiria? Toda vez que a gente acha que cura é para o outro, que a manifestação de cura acontece lá e não cá, a gente está tendo essa postura de dizer assim, se calhar não é para mim. Mas sabe, Deus conquistou na cruz. Deus morreu na cruz por mim e por você para isso. Amém? Amém. Deixa eu ver aqui. Mais versículos. Há uma autoridade no seu nome. Jesus foi ungido. Lá em Lucas 4, 18. Exato, 18 e 19. O primeiro versículo da segunda folha que diz assim. Porque ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres. E ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação à vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Eu vou pegar aqui só um versículo antes da gente passar para o próximo tópico. Lá em Isaías 53. Isaías 53. Deixa eu abrir. E está aqui. Isaías 53. Exato. Isaías 53, 3, que diz assim: Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem olhávamos para ele e desprezávamos. No entanto, era no nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensamos que era por causa das nossas próprias culpas. E nós pensávamos que era por causa das nossas próprias culpas que Deus o estava castigando. Que estava o maltratando e ferindo. Ou seja, nessa passagem aqui... Deixa eu ver se eu encontro aqui outra versão. Exatamente, sim. Exato. Lá em Isaías 53 ele vai dizer que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Que ele tomou sobre si os nossos pecados. Amém. E ele se tomou, ele quer dizer, eu achei interessantíssimo, foi por isso que eu trouxe esse livro hoje. Que ele diz assim, NASA. Que eu estava até conversando com a Ana hoje. Esse NASA, ele tomou, é levar para longe. Eu estava até dizendo a Aninha hoje, que era, quando a gente está com alguma enfermidade, para onde nós vamos, essa enfermidade vai. Nós nos esquecemos, é como se fosse, lá no Nordeste a gente chama de encosto, né? Sai de mim, encosto. Para onde a gente vai, a gente se lembra. Se a gente vai para cá, a gente se lembra. Se a gente vai para lá, a gente se lembra. Tem um casal de amigos que a gente tem, que a esposa dele tem uma doença grave. E ela, às vezes, planeja viajar para outros países, até mesmo morar em outros países. E ela diz assim, eu não posso morar em outros países, porque aquele país, para a minha doença, não pode, não vai dar. Portugal consegue acomodar ou me dar mais suporte do que aquele outro país. E eu vejo mesmo esse exemplo, porque para onde ela vai, aquela doença vai. E quando nós estamos doentes, é mesmo assim. Parece que a gente não consegue esconder. Mas quando a palavra diz que Jesus levou sobre si, tomou as nossas enfermidades, ele levou para longe. Já não nos acompanha mais. Amém. Já não anda mais conosco. Amém. E isso para mim foi libertador. Porque já não é mais esse encosto atrás de nós. Ai, sai daqui. Amém? Exato, era isso. Lógico, né? Em Isaías 53 diz que ele levou sobre si, mas em Mateus 8, do 16 ao 17, vem o cumprimento dessa promessa, dizendo que ele realmente levou sobre si. Ou seja, há uma profecia no Antigo Testamento sobre o que Jesus faria por nós, mas em Mateus há o cumprimento dessa promessa. Pronto, vamos agora, só faltam mais 2 pontos. Já estamos quase chegando lá. Deus o ama e por isso enviou Jesus em resposta ao sofrimento. Esse versículo é muito conhecido, muitas vezes em ministrações de casamento,
1 Coríntios 13, que diz assim: se eu falar línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. Se eu tiver o dom da profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, eu nada serei. Se eu der aos pobres tudo que eu possuo e entregar o meu corpo para que tenha de me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é parte será deixado para trás. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei essas coisas para trás, as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo como um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. E permanecem agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Sabe, Deus não nos ama de um amor como muitas vezes a gente usa essas analogias de pai e mãe, né? Mas muito mais do que o amor de pai e mãe, é o amor de Deus para conosco. E eu acho fantástico, porque 1 Coríntios 13, ele traduz o tipo de amor que nós devemos ter, porque é o amor que Deus tem para conosco. Amém. Não é aquele amor que se arde em ciúmes, não é aquele amor que se vangloria. E quando nós lemos já 1 João 3,16, esse é o tipo do amor que a gente vê em 1 Coríntios 13. Aquele que foi capaz de entregar o seu único filho por mim e por você. Porque a vontade de Deus não era que você perecesse, não era que você vivesse longe, mas que você pudesse viver a vida que Deus desenhou para você. A vida abundante, cheia de vida, muito mais do que apenas alguns lampejos de alegria durante a vida, mas uma vida plena. Amém. Deus não deseja que nós vivemos em altos e baixos. E por isso que eu falei aquilo sobre uma vida com saúde divina. Na vontade de Deus não é que a gente, tô doente, vou no culto. Aí agora passei um tempo, tô doente de novo, vou de novo no culto para ser curado de novo. Não. Vontade de Deus é que nós andemos em saúde plena. A vontade de Deus não é que nós vivemos oscilando em nenhuma área da nossa vida. Seja financeira, seja emocional. A vontade de Deus é que nós sejamos plenamente supridos. Amém. Porque esse é o amor que Ele tem. Não maltrata. Olha só, não condiz 1 Coríntios 13 com eu vou te colocar uma disciplininha para tu aprender a não parar de querer ser independente, viu? Não maltrata, não procura os próprios interesses. Deus me perdoe, eu pequei contra você. A ira de Deus veio sobre mim e essa doença veio. Mas a palavra está dizendo que não se ira, não guarda rancor. Mas sabe por que eu tenho essa doença? É porque no passado eu fiz uma coisa muito ruim. Deus está... Mas não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor, no 8, o amor nunca perece. E é engraçado que esse amor que nos alcançou é um amor tão puro e genuíno, porque muitas vezes dentro da igreja a gente vai procurar muitas coisas. Mas ele diz assim, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão,
e o conhecimento será deixado para trás. Mas o amor permanece. Muito mais do que toda a movimentação que pode haver no culto, muito mais do que toda a manifestação. É o amor de Deus pela minha e pela sua vida. Amém. É que faz tudo isso acontecer. Agora a gente precisa entender, e nós vamos agora para o último ponto, porque Ele nos amou, nós podemos amar outras pessoas. Veja lá em Romanos 5,5, diz: a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. Lá em Mateus 5, 43 ao 46 diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles quem vocês perseguem. E a gente vai agora ir voltar no ponto anterior. Muito mais do que, será que a Ananda vai aceitar Cristo? Será que a Ananda vai querer amar Jesus da mesma forma que ele amou ela? Ele não olhou para isso. Ele te amou. Esse amor é que ele quer que a gente ame o próximo. Será que essa pessoa vai corresponder ao carinho que eu tenho por ela? Jesus não olhou para você dessa forma. Ele simplesmente te amou. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama a chuva sobre os justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, que farão demais? Até os gentios agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Sabe? Aqui já tem mais um ensinamento. Jesus ama a todos. Ele não ama mais um do que o outro. A cura não manifesta mais no outro, porque, não, a palavra diz o quê? Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Então não chove mais lá do que aqui. Não tem mais cura divina lá do que aqui. Tem cura lá e tem cura aqui. Amém. Da mesma forma. Amém. Ah, Caio, mas eu fui num culto e eu vi uma pessoa ser curada. Nunca aconteceu comigo. Se tiver fé no seu coração, fale, peça tudo aquilo que você pedir em nome de Cristo. Nós lemos esse versículo hoje. Assim fará. Assim Ele fará. Amém. Amém? E quando a gente fala sobre por que Ele nos amou, nós podemos amar as outras pessoas, eu gosto sempre de trazer esta reflexão. Quando nós não estamos bem com o nosso Senhor, muitas vezes a gente também não está bem com as outras pessoas. E se lembra que a gente falou aqui sobre que existem algumas causas que a gente precisa entender de onde é que vem. Às vezes vem de um pecado, às vezes vem de uma desobediência natural, como eu falei da Ana. Tipo, você sabe que é alérgico e você come mesmo assim, né? E quando a gente entende sobre esse amor que nos amou, e esse amor que a gente precisa também amar as pessoas da outra forma, a gente precisa também entender que quando a gente começa a se reconectar com Deus, a gente consegue se conectar com as pessoas também. E muitas vezes quando nós não estamos bem com Deus, nós acabamos por não estar bem com as pessoas também. Mas quando a gente deixa esse amor de Deus fluir através de nós, nós conseguimos nos conectar com elas. Eu gosto muito desse exemplo, é que muitas vezes acontece nesses níveis, né? A gente não está bem com Deus. A gente acaba por não estar bem conosco. A gente não se aceita, a gente está de mau humor, a gente fala de uma forma ríspida, a gente não... E aí a gente começa também a não estar bem com o próximo. Porque a gente não estava primeiro bem com o Senhor. E por a gente também começar a não se aceitar, ou não se perdoar, a gente também começa a faltar de perdão com o próximo. Porque aquilo que a gente não aceita em nós, a gente também não começa a aceitar no outro. Mas esse amor que nos alcançou, ele vem de lá, mas ele também vem de cá. Porque quando a gente permite que esse amor que nos alcançou, a gente começa a dizer, não, está tudo bem.
eu errei. Mas eu sei que eu fui perdoado. Eu sei que esse pensamento de condenação, eu sei que esse pensamento de trazer à tona o meu pecado outra vez, não vem de Deus. Deus não vai trazer condenação para a sua vida, Ele vai trazer salvação. Amém. Então você começa a se aceitar, você começa a se perdoar e você começa também a aceitar quem está do seu lado. Você começa a ser esse canal de amor e fluir em amor. Amém? Pode chamar o pessoal. Fui aqui rápido. Mas eu queria deixar mesmo o que veio no meu coração para essa matéria de hoje. Foi mesmo o que dá nessa música, sabe? Eu quero fazer valer essa palavra em mim. Que a gente veja mesmo, manifesta essa palavra nas nossas vidas. Que seja cura para mim e para você. Amém. Em nome de Jesus. Amém?